Esses dias eu recebi um grande amigo meu aqui, a gente estava tomando café da manhã e conversamos bastante, muito mais sobre essa questão da religião. Eu sou muito ligado nessa temática da religião, dessas temáticas ligadas à questão da religião. Eu acho bastante interessante conversar sobre essas questões, né? A gente conversou muito, ele é evangélico, né, de uma igreja evangélica, ele, a esposa dele, mas somos muito amigos, assim como eu sou amigo de pessoas das mais diversas religiões, não tenho problema nenhum com isso, né? Embora eu não tenha religião nenhuma. E a gente estava conversando sobre digamos, o que leva as pessoas a seguir uma religião, o que leva as pessoas a ter uma determinada fé, né? Todos sabemos que o aspecto religioso no Brasil, nessas eleições, elas tiveram aí um caráter importante. É inegável que as igrejas evangélicas, bem ou mal, elas se envolveram de forma tal na política nacional que elas ajudaram, inquestionavelmente, a eleger um presidente que se diz também cristão. Mas eu quero trazer a coisa mais para o âmbito da religião. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção em termos de religião todos esses anos era o seguinte aspecto. Creio eu que as duas coisas, os dois pontos que mais levam a pessoa a seguir uma religião, a seguir uma fé, são duas coisas. Primeiro, o medo. Segundo, o interesse. Então, acredito que o medo e o interesse são os dois principais elementos que fazem com que alguém siga uma religião ou uma fé, certo? Gente, estou fazendo, né, claro, uma análise aqui antropológica e uma análise psicológica, de certa forma, certo? Da coisa. Evidentemente que cada um tem sua religião, segue o que você quer. Eu nasci na Testemunha de Jeová, durante 17 anos fui Testemunha de Jeová, foi uma experiência onde eu aprendi muita coisa, já não sou mais, né? Mas, claro que de tudo a gente tira um aprendizado. Mas eu percebia muito isso, e isso funciona para as religiões de uma forma geral. O homem, ele não nasceu com religião, mas antropologicamente ele criou dentro de si, e socialmente falando também, uma necessidade de crença em algo. Uma necessidade de explicar a natureza. O homem não sabia por que chovia. Poxa, está chovendo. Né? O que é isso? O que é essa água que cai? O que é aquele astro ali que fica, né, nascendo no horizonte todo dia e se põe? O que são aqueles pontinhos brancos, né, que são as estrelas à noite e tal? Então o homem não sabia explicar essas coisas. Naturalmente, o homem é curioso por natureza e ele vai buscar explicações para isso, né? Então, havia uma motivação aí que estava colocada do medo, o medo do trovão, do relâmpago. Talvez se eu prestar reverência, talvez se eu prestar obediência, né, se eu fizer um sacrifício, eu seja poupado desses trovões, dessas enchentes e por aí vai. Então, ou seja, o medo que o homem traz dentro de si e o interesse, ele não é uma coisa de hoje, ele vem de muito tempo. Você pega aí os egípcios, a religião egípcia, por que os homens prestavam culto aos deuses egípcios? Eles queriam boas colheitas, então aí o interesse, né? E, poxa, a morte, o que será a morte? O medo da morte, ninguém sabia o que acontecia após a morte. Será que vai ter um lugar bom para se ir? Será que vai ter um lugar ruim para que a gente é levado? Se eu for uma pessoa boa, se eu prestar culto aos deuses, eu vou ser levado aí, né? Sei lá, eu vou passar pelo purgatório, vou para o céu e eu vou ser levado aí para o tribunal de Osíris, onde eu vou ser, né, o meu coração vai pesar menos que uma pena e eu vou ser aí transportado de barco para o outro lado do rio e tal. Então, ou seja, o medo e o interesse. Quando a gente traz essa coisa para hoje, a gente percebe o seguinte, que boa parte das pessoas que seguem uma religião hoje, elas têm um medo e também têm um interesse mobilizando elas. Que interesse é esse? É um interesse diverso, né? Eu não sei se, claro, todo mundo já deve tá no trânsito e ver aquela coisa, né, no carro. Foi Deus que me deu. Aí, poxa, foi Deus que me deu, né? Então, ou seja, ela tem um interesse, de certa forma, de manter aquele carro, né? Foi Deus que abençoou para eu ter essa casa, né? Então as pessoas, e foi isso que eu falei pro meu amigo, olha, tu tem medo de não. Você tem um interesse de acreditar, você tem um interesse de seguir porque você quer fechar mais negócio, você quer vender mais, você atribui tudo isso aí a Deus.
Você tem medo de, se você deixar de seguir ou deixar de acreditar, você não seja abençoado. Você não feche mais negócio, você não feche mais casa, né? Teu negócio não vai para frente. Então, existe um interesse de que a tua vida vá bem e você tem um interesse de que a tua vida se encaminhe ainda no campo material. Principalmente do lado protestante, evangélico, você vê muito isso. O Max Weber já falava na Ética Protestante do Espírito do Capitalismo dessa relação muito intrínseca entre dinheiro, capitalismo, certo? E o protestantismo, que a gente vê muito hoje nas igrejas evangélicas, essa ligação de sucesso, dinheiro ligada a Deus. Por isso que no meio empreendedor, que eu conheço bem, você tem muitas pessoas ligadas a essa crença de Deus, o sucesso, Deus, dinheiro, Deus, o carro, graças a Deus, a casa, graças a Deus, 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 Deus. Você quer saúde, você quer dinheiro, você quer, graças a Deus, sei lá, eu consegui essa esposa maravilhosa, graças a Deus eu tenho um marido. Deus, o interesse de conquistar as coisas, seja o que for, dinheiro, amor, saúde, você tem um interesse de conquistar isso a Deus. E você tem medo. O medo da morte, o medo de não saber para onde ir, o medo de ir para o inferno, o medo de não conseguir um marido maravilhoso, o medo de não conseguir uma esposa maravilhosa, o medo do teu negócio quebrar, o medo de tu perder o carro, enfim. Ou seja, o ser humano tem interesses e tem medo. Então a religião, ela é colocada aí dentro da vida do sujeito, principalmente dentro desses dois aspectos, o medo e o interesse. Baseado nisso é que as pessoas mobilizam as suas forças, a sua energia, as suas crenças, que elas enchem as igrejas. Gente, não estou dizendo que isso é bom ou mal, tá? Aí a decisão fica com você. Eu estou só fazendo uma análise, como eu já falei, tá certo? Nem é uma crítica. Eu acho que se você está num canto onde você se sente bem, beleza, bacana. É o que eu dizia muito para os meus alunos. Olha, você tem que estar onde você se sente bem. Você está no candomblé, tá tudo bem? Beleza, continua. Você é espírita, tá tudo bem? Beleza, continua. Mas o fato é que, se você fizer realmente uma análise séria, neutra, você vai perceber que, embora a pessoa não admita, que ninguém vai admitir. Quem é que vai abrir a boca e dizer, não, eu tô na igreja porque, como eu, inclusive eu já escutei mesmo, claramente, eu tô na igreja porque eu quero a cura, tá certo? Para um tio meu, para não sei o quê, eu tô na igreja porque o meu negócio vai prosperar. Se vocês perceberem bem, as pessoas que são religiosas, se você escutar com atenção, você vai perceber que nas entrelinhas sempre tem isso. Graças a Deus ela vai ficar boa. Graças a Deus esse negócio vai prosperar. Vamos orar aqui para essa loja vender muito. Ou seja, a esperança, o interesse de que tudo aquilo ali dê certo. Então, ou medo de que aquilo quebre. Ou medo de não comprar o carro. Vai dar certo, eu vou conquistar isso. Sempre Deus criando condições para que alguma coisa dê certo na sua vida. O casamento vai dar tudo certo, não sei o quê. Então, o medo e o interesse. E claro, quando você mobiliza a tua mente e a tua crença dentro desse aspecto, que não nós estamos falando de um aspecto que ele não é passível de questionamento, Ou seja, no sentido de que se a pessoa acredita, ela não pode estar questionando. Por isso que o pensamento religioso, o pensamento dogmático, ele é um pensamento que ele não é um pensamento crítico. Ele é um pensamento que ele não é um pensamento baseado na reflexão. Ele você simplesmente acredita, E isso tem seu lado negativo muito grande, porque se você tem uma ideia que não pode ser questionada, se você tem uma ideia que não é passível de crítica, então você pode, nem sempre acontece, mas você pode cair no fanatismo. Você pode cair no dogmatismo. E o dogmatismo e o fanatismo é a mãe da intolerância, é a mãe de todo do preconceito, é a mãe do desrespeito à crença e às tradições do outro. Para que um religioso quer converter um índio? O índio tem sua crença. Ele está lá. Quem disse que ele quer ser convertido? Quem disse que ele não está feliz? Então a pessoa acredita, ela acredita que aquilo é bom para o índio. Então toda vez que você preenche a tua mente desse tipo de dogmatismo, isso é altamente prejudicial para a sociedade, porque você não enxerga o outro como diferente, você quer que o outro seja igual a você, Beleza? Gente, espero que você tenha gostado, esse vídeo demorou um pouquinho mais, mas adorei a discussão com vocês. Comenta aí embaixo sua opinião, é muito importante para mim, tá bom? Grande abraço, dá o like no vídeo, por favor, isso ajuda muita gente, se inscreve no canal e ativa o sininho, hein? Até breve, gente, um abraço, tudo de bom.